Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar sobre cavitação e NPSH. Bom, então primeiro vamos lembrar alguns conceitos, né? Ok, então ali a gente tem um sistema qualquer representado, a curva de Head por vazão, o ponto 1 é o ponto de alimentação do sistema, o ponto 2 é o ponto de entrega do líquido, né? O ponto A e ponto B são ali pontos que antes e depois da bomba. Então, o que a gente viu é que o líquido seguindo nesse sentido, a gente pode escrever o head como sendo, pela equação de Bernoulli, ali, P2 menos P1 sobre ρg, mais o 2 menos 1 ao quadrado sobre 2g, mais L, 2 menos L1, mais a perda de carga. Então, isso aqui é a diferença de energia mecânica entre o estado final, que é o estado 2, e o estado inicial, que é o estado 1 do líquido. Somado à dissipação de energia mecânica entre os pontos 1 e 2, que é a perda de carga, isso é o head da bomba, que é a energia mecânica transferida ao fluido pela bomba. Tudo bem? A gente viu que essa parte aqui, né? A gente viu que a dissipação de energia mecânica ali tem chamado às vezes de head dinâmico e o head estático é a diferença de energia mecânica entre os pontos 1 e 2. Quando você soma um com o outro, você tem o head total. Tá ok? Bom, a perda de carga a gente viu que a gente pode calcular por algumas equações, né? Então, a gente colocou ali a equação segundo a qual a gente computa a perda de carga, envolvendo o comprimento equivalente, o diâmetro do tubo, a velocidade com que o líquido escoa nesse tubo e o fator de atrito de Darcy. Esse fator de atrito aqui é o cara mais chato de calcular. Se ele for laminar, ele tem uma expressão que é 64 sobre Reynolds. Se ele for turbulento, ele tem expressões mais complexas, várias apresentadas na literatura, que eu apresento uma expressão possível para o cálculo do número de Reynolds, né? Em função do número de Reynolds, desculpa. E epsilonzinho ali é a rugosidade do material do tubo na mesma unidade do diâmetro. Bom, enfim, agora a gente pode falar sobre a cavitação. O que é cavitação? É o seguinte: em regiões de baixa pressão, você tem formação de bolhas de vapor, chamados cavidades, né? Quando essas bolhas de vapor atingem zonas de alta pressão, isso leva à implosão dessas bolhas. Isso induz a onda de choques e jatos de líquido com alta velocidade que causam instabilidade no sistema. Quando essas ondas e jatos atingem superfícies, você gera danos. Tá bom? Então, essa é a ideia da cavitação. É a formação de bolhas em regiões de baixa pressão. Ao atingir alta pressão, essas bolhas implodem. Isso gera jatos de alta velocidade e ondas de choque. Quando isso atinge superfícies, né, sobretudo jatos de alta velocidade, você tem ali danos a paredes. Né? A ideia, assim, brincando assim, só para a gente entender, mais ou menos como se você estivesse no metrô das 5 horas da tarde em que não passa uma agulha entre duas pessoas. E aí, de repente, o que você tem é que pessoas do lado desaparecem. Imagine que essas pessoas que estão aqui, que estão sob alta pressão, vão ser lançadas em alta velocidade contra as paredes do metrô, né? Então imagine que isso aconteça repetidas vezes, você gera uma grande instabilidade no sistema e geração de jatos de alta velocidade que acabam danificando as paredes com as quais elas se chocam. Tá ok? Bom, vamos entender um pouquinho melhor a ideia, né? A bomba, a gente precisa salientar que a bomba fornece energia para o fluido dali para frente. Então, a bomba, seja os mecanismos segundo os quais ela atua, ela consegue fornecer energia do fluido que termina por empurrar a coluna do fluido que está para frente. Tá ok? Bom, o que acontece é que isso gera uma zona aqui geraria uma zona de sucção aqui, né? Como se fosse geraria um vácuo ali. Para preencher isso, esse líquido que está antes da bomba é succionado para não deixar esse vácuo ser gerado. Então, só que o que acontece? A bomba fornece energia para o fluido. Dali para frente, esse fluido tem energia suficiente para movimentar. Até só que quem está antes da bomba, ele tem que chegar na bomba com a energia que ele já tinha. Então é o momento a entrada ali da bomba é o momento
mais desgastado para o fluido, desgastado do ponto de vista de energia, porque era a energia que ele tinha no ponto 1 lá no ponto do reservatório, e ele gasta ainda energia para chegar na bomba porque existe a dissipação de energia no meio do caminho, tá ok? Então a energia com que o fluido chega na bomba é a energia que ele tinha na sucção diminuída ainda das perdas, tá ok? Bom, então, quando a gente está falando de cavitação, a gente está focando na região da sucção, na zona da sucção, ali entre o reservatório e a bomba, né? Ela é mais factível de acontecer, sobretudo na sucção. Então, a gente está olhando ali do ponto 1 até o olho do impelidor ali, até a entrada da bomba, né? Sobretudo, né? Para evitar a cavitação, o que você tem que acontecer? O ideal, um indicativo de que você não vai ter cavitação, é que a pressão ela deve ser mantida acima da pressão de vapor, porque se você abaixar a pressão por algum momento abaixo da pressão de vapor, você vai induzir a formação de bolhas de vapor, tá ok? Então você deve manter a pressão alta. Então, para garantir, um dos critérios que ajuda a garantir que não tem cavitação é você manter a pressão acima da pressão de vapor. E a região, de certa forma, mais suscetível a você ter cavitação é a entrada ali do impelidor, tá? Porque é o momento mais desgastado pelo fluido do ponto de vista de energia mecânica. Tá ok. Acidentes também induzem, a presença de acidentes pode gerar a formação de bolhas de vapor. Então, por exemplo, aqui você tem um venturi. Um venturi estrangula o fluido, né? Então, o que que acontece? Ele vai ganhando, aumentando a velocidade e a pressão vai caindo. Então, por exemplo, aqui nesses pontos de venturi existem perfis de pressão e esses perfis podem abaixar um pouquinho da pressão de vapor e você forma bolinhas de vapor ali naquela região. Quando essas bolhas atingem zonas de mais alta pressão, essas bolhas tendem a implodir, gerando cavitação. Então, acidentes são muito suscetíveis. Acidentes que eu digo, elementos de tubulação, são muito suscetíveis a induzir a formação de bolhas de vapor também na sucção. Por isso, eles são idealmente evitados entre o reservatório e a bomba. Tá ok? Na bomba, o que que acontece? A bomba, a entrada da bomba é o momento de mais alta velocidade do fluido ali. Depois, aqui, por exemplo, é um impelidor de uma bomba centrífuga, né? Nesse impelidor de uma bomba centrífuga, eu estou ilustrando aqui para bomba centrífuga, mas isso vale para outros tipos de bomba também. Né? Nesse impelidor da bomba centrífuga, o fluido, na medida em que ele gira, o fluido vai ganhando energia da bomba você vai abrindo também aqui esse caminho, o que vai diminuindo a velocidade do fluido e ajudando a converter uma energia cinética em energia de pressão. Então, o que que acontece? Ele chega aqui na entrada do impelidor na condição mais esgotada possível. É possível que tenham sido formadas bolhas de vapor até esse caminho. E aí, quando ele está aqui aumentando a pressão ao longo do caminho da bomba, ele está ganhando energia e vai se abrindo o caminho da bomba, essas bolhas podem implodir. E então, essa região aqui onde você tem um perfil de pressão mais elevados, essa figura aqui é o perfil de pressão mostrado em um impelidor de uma bomba centrífuga. Essas bolhas tendem a implodir, então essa região é uma região altamente suscetível a sofrer cavitação. As pás do impelidor nessa região aqui são altamente suscetíveis a sofrer cavitação, exatamente porque é onde provável que ocorra implosão de bolhas de vapor que eventualmente tenham sido geradas até a sucção, até o olho do impelidor ali. Bom, então a gente viu bolhas em baixa pressão ao atingir as zonas de alta pressão implodem. A implosão é um evento dramático, né? Por que que é um evento dramático? Vamos mostrar um vídeo aqui sobre isso. Bom, só para a gente entender ali como que a cavitação é um evento dramático, né? Que a gente tem uma figura de uma bolha implodindo, né? Então observa ali a bolha implodindo por alta pressão que vai sendo formada e essa bolha implode gerando jato de alta velocidade ali, né? Então, ali colocado em uma imagem dupla ali, a gente vê a bolha implodindo e ali na direção dessa implosão você tem a geração de um jato, né, de alta velocidade. Aqui as ondas de choque geradas pela implosão da bolha. Né? Então, a implosão da bolha gera a geração de uma série de choques, ondas de choque, e jatos de alta velocidade que se esses jatos é, atingem uma superfície, você gera danos a essa superfície, né? Bom,
Aqui a gente tem danos que a cavitação pode causar, né? Então, ao atingir paredes, jatos de alta velocidade podem danificar a superfície. A gente viu aqueles jatos ali que são formados. Aqueles jatos, quando eles atingem a paredes do impelidor ou de qualquer outra superfície, eles estão jatos de alta velocidade, eles vão danificando aquela parede, eles vão gerando erosão. Então aqui nós temos como que a cavitação pode danificar ou prejudicar, por exemplo, um impelidor de uma bomba. Tá, ok? A pergunta que surge aqui é como é que se evita a cavitação. Bom, e aí existe a definição do NPSH, do inglês Net Positive Suction Head, a altura de sucção positiva, se fosse usar o termo em português, né? Mas todo mundo conhece como NPSH. Bom, vamos lembrar lá que a cavitação, a gente já mostrou esse slide, né? Dali para frente a bomba ganha energia, o fluido ganha energia da bomba. Até ali o fluido está na condição mais esgotada possível, né? Então o fluido chega na entrada da bomba ali, com a energia que ele tinha diminuída ainda de perdas. Então uma ideia é garantir que na condição de entrada aqui do fluido, você tenha a pressão desse ponto superior à pressão de vapor do fluido. Ok? Bom, então, se a gente pensa ali, né, olhando a sucção, quais energias estão disponíveis? É, você tem a energia de pressão entre o ponto 1 e o ponto A', que é o olho do impelidor ali, por exemplo, colocando o olho do impelidor como uma bomba centrífuga de padrão, mas é a entrada da bomba. Né? É, a energia potencial associada do ponto 1 ao ponto A, tá ok? Se a bomba estiver abaixo da superfície do líquido, é, essa altura ajuda a não acontecer cavitação, porque do caminho do ponto 1 ali à entrada da bomba, ele converte a energia potencial em energia de pressão, né? Então ajuda a evitar cavitação. E energia cinética, que seria a diferença entre o ponto 1 e o ponto A ali, tá bom? A gente viu que para evitar cavitação, a entrada do olho do impelidor ali deve ser maior ou igual à pressão de vapor da bomba, a pressão de vapor do fluido na temperatura de operação. Tá ok. Então, quando a gente escreve Bernoulli entre o ponto 1 e a entrada ali da bomba, o ponto A', né? A diferença é que o ponto A é um pouquinho antes da bomba, o ponto A' já está ali dentro da bomba, né? Um ponto hipotético, eu só vou fazer uso dele na derivação aqui. A gente escreve Bernoulli ali, a gente teria aqui a energia do ponto 1, a diferença de energia entre o ponto 1 e o ponto A', somada ali a perda de carga entre o ponto 1 e o ponto A, que é um pouquinho antes da bomba, e o ponto A ao ponto A' ali, que é da tubulação para a entrada da bomba. Tá, ok? Bom, as alturas de A e A' são as mesmas, né? E eu vou isolar o P' ali dessa expressão de cima, tá ok? Isolando o P', eu vou ficar com isso daqui tudo. Tudo bem? Para evitar cavitação, esse P' deve ser maior ou igual à pressão de vapor. Então, quando eu coloco esse P' maior ou igual à pressão de vapor, eu vou ter uma forma ali que vai me indicar como é que eu posso evitar a cavitação. Então, eu posso reescrever dessa forma aqui. Quando eu rearranjo, vou deixar coisas que eu conheço do lado de cá. Coisas que eu conheço estão entre o ponto 1 e o ponto A, que são a entrada da bomba, né? E ali associado do ponto A ao ponto A', que é já a região da sucção ali entre o fim da tubulação e a entrada da bomba ali, você tem a perda de carga ali nesse trecho e a velocidade de entrada ali no ponto A', né? Ok, o que acontece? Isso daqui é o chamado NPSH, é uma medida da energia que o fluido tem na sucção, tudo bem? Isso aqui é o que está disponível no meu sistema. Eu consigo caracterizar porque são características ali da tubulação, do ponto 1 até a entrada da bomba. Do lado direito, a gente teria o que se chama de NPSH requerido. O NPSH requerido é aquilo que a bomba exige para que não aconteça cavitação. Então, por que se utiliza esse NPSH? Porque é uma medida de fácil caracterização para evitar, para garantir a cavitação, a não cavitação. O NPSH requerido, eu estou apresentando ele dessa forma, mas ele geralmente vem como um dado que o fabricante dá em função da condição de vazão, para que você tem que garantir que o lado esquerdo aqui da expressão seja maior que o NPSH requerido. O NPSH requerido é um dado que o fabricante dá para você.
em função da vazão. E você tem o NPSH disponível, que é algo associado ao teu sistema. A gente tem que garantir que o NPSH disponível seja maior ou igual ao NPSH requerido. Ok? O NPSH requerido é reportado pelo fabricante. Então, o NPSH requerido, se a gente olha ali a expressão, tanto pelo lado da perda de carga quanto pelo lado da velocidade, ele é uma coisa que aumenta com a vazão, geralmente é assim, né? De forma quadrática, geralmente. Então, o NPSH requerido aumenta com a vazão volumétrica. Essa função, essa expressão de perda de carga, que geralmente é um comportamento quadrático com a vazão. Então, para evitar cavitação, o NPSH disponível tem que ser maior que o requerido, tudo bem? Mas como é que eu garanto essa condição? Então, quando a gente olha ali, por exemplo, a gente tem essa expressão. Eu preciso aumentar o NPSH disponível, ou me é interessante ter NPSH disponível alto. Então, se eu aumento a pressão no tanque da sucção, eu vou estar aumentando o NPSH disponível. Se é possível diminuir a temperatura do líquido, por exemplo, colocando resfriamento no tanque de sucção, isso tende a reduzir a pressão de vapor e um outro mecanismo que pode mexer no NPSH. A velocidade é praticamente quase nunca é considerada, essa velocidade aqui do tanque geralmente é zero, tá? Mas a outra coisa que eu posso fazer é aumentar a diferença de altura entre a bomba e o tanque se a bomba estiver abaixo do tanque. Se a bomba estiver acima do tanque, eu tenho que diminuir essa diferença de altura, porque se a bomba estiver acima do tanque, isso aqui vai ser negativo, tá ok? E outra forma é evitar acidentes na região da sucção, evitar perda de carga. Então, evitar colocações de qualquer equipamento de medida e aumentar o diâmetro da sucção. Então, quando você aumenta o diâmetro, você diminui a dissipação de energia, diminui a perda de carga ali na sucção. Então, vamos considerar aqui um exemplo. No exemplo a seguir, calcule a altura máxima em que a bomba pode ser posicionada, ainda evitando a cavitação. O fluido é água. São dados NPSH requerido 6 metros, velocidade da sucção do duto na sucção 1,4 metros, diâmetro da sucção 3 polegadas, pressão no vaso da sucção 2 atm, comprimento equivalente na sucção 40 metros, 45 metros, comprimento elevado ali nesse exemplo, né? Que tem indicando que tem acidentes ali no sistema, né? Rugosidade do aço comercial, vou pegar aqui 4,5, 10 a menos 5 metros, e pressão de vapor da água na temperatura de operação 0,0313 atm. Tá, ok? Então eu quero saber o seguinte, a bomba vai ser posicionada, nesse caso, acima do tanque. Então, até que momento, é claro que se você posicionar a bomba muito acima do tanque, você vai levar um NPSH disponível ser menor que o requerido, vai induzir cavitação. A pergunta é, até que momento eu consigo aumentar, elevar a bomba acima do tanque e ainda assim garantir a não cavitação do sistema? Bom, então, resolvendo o problema, né, vou primeiro passar o diâmetro para metro, então eu faço ali a conversão de polegada para metro, eu tenho isso daqui em metros, tá ok? Então, pela equação do NPSH disponível, maior que requerido, a gente tem essa relação aqui, tá bom? Eu vou precisar calcular algumas coisas, eu vou precisar calcular a perda de carga entre o ponto 1 e o ponto A, e para isso eu preciso calcular o número de Reynolds. O número de Reynolds está aqui, ele informa que a velocidade, eu vou pegar a viscosidade e propriedades da água, o fluido ali é água naquele exemplo, e vou calcular o número de Reynolds. Esse Reynolds é turbulento, eu vou usar a expressão do fator de atrito para regime turbulento. Então, uso a expressão do fator de atrito para regime turbulento, substituo ali os valores, eu vou ter o fator de atrito aqui colocado. Calculando a perda de carga está aqui posta, usando o fator de atrito que eu tinha ali, e o comprimento equivalente de 45 metros que ele me informou, e a velocidade ali da sucção que ele também me informou. E o diâmetro que eu calculei. Eu vou ter 1,22 metros. Agora, substituindo valores na relação do NPSH requerido, eu vou poder calcular o L1 menos LA. E o L1 menos LA, substituindo valores ali, isolando, tem que ser maior ou igual a menos 13,24 metros. Quer dizer o seguinte, nessas condições que estão colocadas, a bomba poderia ser colocada acima do tanque, acima do nível de água do tanque, ainda 13,24 metros, o que é bastante elevado para esse caso aqui. E você ainda assim conseguiria garantir a um subjetivo de não cavitar o sistema. Se você levasse acima disso, provavelmente o sistema vai ser levado à cavitação. Ok?
Então a bomba pode estar ainda a 3,24 metros acima do tanque. Ela não pode estar acima disso. Ok? Aqui livros e artigos colocados e sites que fundamentaram ali a busca. Tá ok? É isso. Obrigado.